No vibrante cenário histórico de Olinda, Pernambuco, erguem-se as grandiosas paredes da Igreja da Sé. Construída no final do século XVI, esta igreja é um testemunho vivo da rica herança colonial brasileira e da fé que moldou a região. Com seu estilo barroco imponente, adornado por detalhes esculpidos e um altar que parece contar histórias de outros tempos, a Igreja da Sé não é apenas um ícone arquitetônico, mas um símbolo da profundidade espiritual que permeia esta antiga cidade. Ao longo dos séculos, seus corredores têm testemunhado o passar do tempo e, talvez, guardado segredos que ultrapassam a compreensão humana. A atmosfera reverente e antiga da igreja prepara o cenário perfeito para as histórias de mistério e assombração que se entrelaçam com sua história, tornando-a um dos locais mais intrigantes e, sem dúvida, mais assustadores de Olinda. Para compreender a lenda que assombra a Igreja da Sé, é crucial mergulhar no contexto tumultuado da época colonial. Durante os séculos XVI e XVII, Pernambuco não era apenas um próspero centro comercial, mas também um alvo constante para piratas e corsários que saqueavam a costa brasileira em busca de riquezas. Entre os mais notórios estava o temido pirata holandês, que, com suas tropas, realizava incursões brutais em cidades e vilarejos. Em meio a esse cenário de caos e violência, a Igreja da Sé se destacava não apenas como um local de culto, mas como um alvo de grande valor devido às suas preciosas relíquias e ao seu status como símbolo de poder e riqueza. Em um desses ataques, a tranquilidade da igreja foi brutalmente interrompida. Os piratas, em busca de ouro e tesouros, invadiram o local com ferocidade. A presença desses invasores não só significava perigo imediato, mas também uma mancha na história sagrada do lugar. O ataque culminou em um evento particularmente cruel: o assassinato de um padre, que, em sua devoção, tentou proteger a igreja e seus fiéis. Essa tragédia marcou não apenas um momento de grande perda, mas também, segundo a lenda, deixou uma marca indelével na própria essência da Igreja da Sé. O espírito do padre, se acredita, ainda perambula pelos corredores escuros, como um eco de um passado perturbador e sangrento. Com o cenário sombrio e o trauma deixado pelos piratas, a lenda do fantasma do padre começa a tomar forma. Conta-se que, enquanto os piratas saqueavam e destruíam a igreja, um padre corajoso se pôs à frente para defender o sagrado local e seus fiéis. Apesar de seus esforços heróicos, a crueldade dos invasores foi implacável. O padre, em um ato de extrema bravura, enfrentou os piratas, mas acabou sendo cruelmente assassinado dentro da própria igreja que tentava proteger. Desde aquele trágico dia, uma presença inquietante começou a ser sentida por aqueles que visitavam a Igreja da Sé. Relatos antigos e recentes descrevem o fantasma do padre, com suas vestes clericais manchadas e sua expressão de sofrimento eterno, vagando pelos corredores escuros da igreja. Acredita-se que seu espírito não encontrou descanso, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Muitas vezes, os visitantes relatam ver uma figura sombria movendo-se lentamente entre os bancos da igreja ou ouvir murmúrios e orações em um tom quase inaudível que ecoa pelos espaços silenciosos. Outros afirmam sentir um frio intenso e inexplicável, como se a presença do padre estivesse imbuída de uma energia gelada que atravessa o ambiente. Nos dias atuais, a Igreja da Sé continua a atrair tanto curiosos quanto investigadores do sobrenatural, todos em busca de um vislumbre da presença inquietante que, segundo muitos, habita o local. As histórias de aparições e eventos inexplicáveis se multiplicam, tornando a igreja um ponto focal para aqueles que acreditam em mistérios e fenômenos paranormais. Moradores locais e visitantes frequentemente compartilham relatos impressionantes sobre suas experiências na igreja. Alguns falam de ter visto a figura fantasmagórica do padre vagando pelos corredores, seus passos ecoando de maneira sinistra no silêncio da noite. Outros descrevem encontros ainda mais perturbadores: uma sensação de mãos invisíveis tocando seus ombros, uma presença opressiva que parece se aproximar, ou até mesmo a percepção de uma aura gelada que se espalha pelo ambiente. Há aqueles que afirmam ter ouvido sussurros de orações em latim, como se o padre estivesse tentando se comunicar além da barreira entre os mundos. Essas experiências têm gerado uma série de investigações e relatos de fenômenos sobrenaturais. Em algumas noites, a atmosfera da igreja se torna tão densa e carregada que até mesmo os mais céticos não conseguem ignorar o frio na espinha e a sensação de que algo ou alguém está observando. A Igreja da Sé, com seu passado atormentado e suas aparições contínuas,
se transforma em um palco onde o sobrenatural não é apenas uma crença, mas uma realidade vivida por muitos que buscam entender o que realmente habita suas sombras. A presença do fantasma do padre, com sua história de sacrifício e tragédia, continua a deixar uma marca indelével na Igreja da Sé, fazendo dela um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira enigmática.